Hoje, na Guardiã da Notícia, você acompanha tudo sobre política, economia e muito mais. Conheça os modelos de habitação social fora do Brasil. Em Mauá, o decreto de calamidade financeira gerou dúvidas em vereadores. E a Secretaria de Finanças apresentou o quadrimestre em audiência pública na Câmara Municipal. Portaria do Ministério da Saúde determina que prefeituras efetuem o repasse em até 5 dias para entidades filantrópicas. Saiba mais quais as estratégias de campanha na reta final. Continua a campanha Quem é do ABC, vota pelo ABC. Tudo isso e muito mais a partir de agora, na Guardiã da Notícia, que já começou. Uma ótima noite a todos vocês. Hoje é quinta-feira e olha só, na manhã de hoje aconteceu uma audiência pública para tratar da ação civil pública referente à taxa do lixo no município de São Caetano do Sul. A ação na Câmara dos Vereadores, na qual arrecadou 25 mil assinaturas, foi arquivada. E essa ação também não teve resultado imediato. Vejam só. Eles iam dar o julgamento na hora, né? Mas como a gente juntou um monte de documento e uma série de provas novas, o desembargador pediu vista porque ele achou importante fazer uma ressalva com todas essas informações. O que nós advogados achamos que é bom sempre, né? Porque vai ampliar a discussão. Então isso, né? Esperamos que interfira aí no julgamento são 15 desembargadores, né? Agora vamos esperar o resultado. Agora é tensão até sair a decisão. Pois é, segundo o advogado de defesa, o doutor Daniel Ferreira, que era quem estava falando no áudio, foi então pedido vistas do processo e eles aguardam uma decisão em breve. A taxa do lixo em São Caetano do Sul gerou diversas manifestações na Câmara Municipal, passeatas, e os valores cobrados pela municipalidade ultrapassavam a normalidade. Após uma determinação do MP, a taxa foi desmembrada, né? Ou seja, passou a ser duas cobranças, uma da taxa do lixo e outra da taxa de água, passando então a ficarem separadas, mas ainda está tudo muito confuso. Agora, segundo o Observatório de Habitação da Universidade de São Caetano do Sul, o coordenador Enio Mouro, ele fez comparativos de outros lugares do mundo aqui com a região do Grande ABC Paulista. Citou também que o modelo do Brasil está atrasado. Acompanhe. Bons exemplos, por incrível que pareça, Estados Unidos e, por incrível que pareça, preconceituoso, Estados Unidos e Inglaterra. Tá? O exemplo norte-americano é muito interessante, porque eles começaram, tá? Existe em Nova York, existe aí em várias cidades, mas o de Nova York é bem legal. Foi construído um prédio para moradores de rua. Então, as pessoas, na verdade, são lajes com uma pequena modulação que deixa só o banheiro e a cozinha restrito e o resto as pessoas vão montando internamente com apoio técnico, né, com segurança, etc. Então, o que se identificou nesse conjunto é que tem 2 ou 3 famílias ou 2 ou 3 conjuntos de moradores de rua que moram convivem numa boa, quer dizer, eu não preciso ter um para cada um, né? Eu posso fazer isso, que é bem interessante. Outro exemplo que tem, isso ocorre na Inglaterra também, tá? É uma política comum de ter para morador de rua, às vezes para pessoas drogadas. E aí substituiriam os albergues? Substituiria os albergues, porque o albergue hoje ele é muito indiscriminado, né? Você põe 200 pessoas que às vezes não se conhecem no mesmo espaço, isso pode dar certo? Claro que não. Então, na verdade, eles pulverizam. Tá? Ou seja, ao invés de eu ter um local concentrado para 20 famílias de moradores de rua, eu posso ter pequenos locais para 2 ou 3 famílias de moradores de rua. Tem um exemplo legal também de Nova York, né, que é mais ou menos o seguinte: toda e qualquer nova construção ela tem que deixar de 1 a 2% de metros quadrados de área construída para pessoas que não têm casa. Isso tem que ser no mesmo imóvel, isso no Brasil não tem. Ou seja, na Trump Tower, em Nova York, onde o Trump tem uma torre, onde a cobertura é dele, o 4º andar são para pessoas que não têm a sua casa, faz parte dos programas sociais.
Tá aí uma ótima ideia para se começar a discutir aqui no Brasil. E olha só, ontem eu conversei com o prefeito Orlando Morando durante o ato do PSDB aqui no município de Santo André. E durante o nosso papo, ele comentou sobre a pauta que o candidato à presidência da República, o Geraldo Alckmin, disse sobre segurança no Grande ABC e também sobre a retomada dos empregos na região. Acompanhe. Se o país melhora, São Bernardo melhora automaticamente. O que a gente conseguiu até agora foi com força própria. Leis de incentivos fiscais locais, trânsito fácil com o empresário. Agora, a macroeconomia que precisa melhorar. Eu tenho certeza que o Geraldo sabe, tem a fórmula para isso e vai melhorar. Se o Brasil for bem, São Bernardo vai muito bem. E é nisso que nós acreditamos. Em julho, a gestão da prefeita Alaide Damo do MDB decretou estado de calamidade financeira, mesmo contrariando o parecer do Tribunal de Contas. Em coletiva de imprensa realizada no dia 13 de julho, com a presença do ex-secretário de governo Antônio Carlos de Lima, o secretário de Assuntos Jurídicos e o secretário de Finanças, o senhor Valtemir Pereira, aliás, o mesmo desde a gestão do prefeito Átila Jacomuzzi, eles apresentaram os seguintes dados. Acompanhem. O município de Mauá encerrou o ano de 2016 com aproximadamente 108 milhões em déficit orçamentário. Mas, segundo o secretário de Finanças, Valtemir Pereira, durante o primeiro ano da gestão do prefeito afastado, Átila Jacomuzzi, os restos a pagar de 2016 foram sanados, deixando restos a pagar para 2018, desencadeando a atual situação da municipalidade. Nós estamos colocando que no mês de junho, o nosso déficit financeiro ele já se encontra na faixa de 107 milhões. Como vocês podem ver em cima, o nosso disponível líquido é de apenas 7 milhões 660 em 30 de junho, mas que se apresenta compromissos que nós teríamos que estar liquidando na faixa de 114 milhões e 700. Então, hoje nós estamos praticamente zerados em termos de disponibilidade e com um passivo financeiro muito alto. Só esclarecendo, esse demonstrativo que nós estamos fazendo, ele se refere apenas aos recursos do Tesouro. Pois é, e na manhã desta quinta-feira aconteceu a prestação de contas da Secretaria de Finanças. O quadrimestre foi apresentado pelo secretário Valtemir Pereira. Vejam só. As receitas e despesas não financeiras e expressa a capacidade do governo de pagar os serviços de sua dívida. Durante a execução acumulada no segundo quadrimestre de 2018, o resultado foi positivo em 71,2 bilhões, representando a responsabilidade do governo no cumprimento das metas fixadas na LDO e o pagamento de compromissos de curto prazo transferidos do ano anterior. O Municipal de Trânsito e Transportes e da CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública, tivemos como receita 39 milhões 604 mil e como despesas 35 milhões 591 mil. Acusou um resultado de 4 milhões e 13 mil, o que corresponde a 10,1% da receita. Pois é, e o que gerou dúvida nos vereadores que estavam presentes na audiência pública. Depois vai acabar o contrato, essa casa aqui, vários vereadores foram até o Ministério Público conversar com o promotor para que pudesse ajudar nas negociações, para que não fosse uma ruptura de imediato e ter que os funcionários da fundação irem embora e a prefeitura assumiu a responsabilidade sozinha, que nós sabemos que não tem condições, não temos a quantidade de funcionários para que atenda a população da melhor maneira possível. Qual que é a dívida mesmo? Se tem alguma repactuação para que continue o contrato, o prefeito está dizendo que vai continuar, está negociando, nós gostaríamos de saber as realizadas. Tem uma delas que foi com a Link, e o que a gente tem de notícia, de falar, é que foi feita essa repactuação e não foi pago. Nós gostaríamos de saber se realmente continua o trabalho, se reduziu o contrato com a empresa,
Esse é o mesmo valor que foi apresentado no requerimento que nós fizemos, ainda de 5 milhões por mês ou por ano de custo com a Vinc, que faz propaganda na cidade. Então, gostaria que o secretário pudesse nos falar sobre essa repactuação. Mas, desde 2017, foi respondido 105 milhões processados e 15 milhões não processados. Então, a pergunta nossa é qual é a previsão de resta a pagar que a Secretaria de Finanças tem para este ano. A outra pergunta, qual que é o resultado prático, se já existe, do decreto de calamidade financeira, que foi realizado no dia 6 de julho deste ano, não sei se vai aparecer já nesse segundo quadrimestre. O que tem de práticos, números, né, com esse decreto, para mostrar que a cidade... E o vereador Adelto Cachorrão também tem algumas dúvidas, e vejam só. Ou melhor, eu não digeri muito bem este decreto de calamidade financeira. Foi feito este decreto e a minha pergunta é, na verdade, o que foi feito com esse estado de calamidade para que a administração, para que a cidade conseguisse reverter um pouco esse estado de calamidade que nós temos? Porque eu vi muito a quebra da ordem cronológica de pagamentos, mas a quantidade de recursos para segurar um pouco, não vi nada. Nada. Não pagam a empresa que locava os carros para a guarda municipal. Aí nós temos que passar o pinico, o termo é este, não tem outro termo, passar o pinico para uma outra administração, para eles emprestarem carros para a administração. O senhor disse numa entrevista, logo que a prefeita interina, também não sei, viu, vereador, como denominar vice-prefeita, prefeita interina, enfim, não sei. Mas o senhor, enquanto secretário, afirmou que o senhor tinha alertado o prefeito Átila Jacomussi em relação à situação de funcionários. Foram demitidos alguns e contratados outros, né? E hoje, ao ler uma reportagem, aqui eu consegui entender um pouco mais, do Diário do Grande ABC, que fala sobre a calamidade financeira, e aqui nos diz que nós temos um déficit de 25 milhões e 900 mil reais por mês. Nós temos uma arrecadação de receita de 149 milhões e 900 mil e despesas de 175 milhões e 800 mil mensais. Pois é, e segundo o secretário de Finanças, o Valtemir Pereira, o decreto de calamidade não resultou em economicidade aos cofres públicos mauaenses, pois a gestão de Alaide Damo executou demissões de todos os secretários do prefeito Átila Jacomussi, assim como do seu grupo de funcionários comissionados. E segundo um relato de uma funcionária que não quis se identificar, todos os dias havia uma movimentação muito grande no setor de RH. A gestão da MDBista onerou os cofres públicos com pagamentos de rescisões, férias, entre outros, o que não gerou economia e sim muitos gastos. E além disso, o que se foi falado sobre a quebra de ordem cronológica, segundo o próprio secretário, estava dentro da legislação. Mas ele mesmo afirmou que não havia necessidade do decreto. Em breve, nós traremos uma entrevista exclusiva com detalhes e um comparativo do período pré-Alaide Damo, durante e pós. E a seguir tem um trechinho da prestação de contas. Agora eu entendi o que o menino fez.
Voltamos do nosso primeiro intervalo. Você pode nos acompanhar pela nossa página no Facebook, além do canal 27 ou 527 da NET. Olha só, a portaria determina que o repasse do governo federal para as entidades filantrópicas saiam dos cofres públicos em até 5 dias. É uma portaria do governo federal dentro do Ministério da Saúde. Acompanhe, eu conversei com a presidente da APAI de Ribeirão Pires. Os municípios hoje, eles têm a gestão plena de saúde. Então o dinheiro vem de Brasília, do Ministério da Saúde, e vem para o cofre do município, de todos os municípios. As Santas Casas, os hospitais filantrópicos, as APAIs, têm convênio com o município, só que o recurso é de Brasília. Então o que vinha acontecendo e continua acontecendo? Os prefeitos usam o dinheiro dos hospitais filantrópicos, das Santas Casas, das APAIs e outros hospitais e demoram para repassar 2, 3 meses. Em Ribeirão Pires, por exemplo, nós tivemos um prefeito que demorou mais de 3 meses, o prefeito anterior, o Vô, demorou 90 dias, né, ficou com o dinheiro da Praesp. Então, eu faço parte também da Federação das Santas Casas, tanto na estadual como na federal. São Federação das Santas Casas do Estado de São Paulo e Federação das Misericórdias do Brasil. Aí eu consegui uma portaria no Ministério, isso na época até do ministro Padilha, para que os prefeitos eles são obrigados a repassar em 5 dias, senão ele pode perder a gestão plena. Só que ninguém passa e não acontece nada com ele. Então, por isso que assim, o promotor de justiça, ele teria que fiscalizar isso. O prefeito não passou o dinheiro que é da Santa Casa, que é da APAI, que é de um outro hospital filantrópico, o promotor tem que zelar, né, pelo bom andamento, ele tem que exigir do prefeito que passe o recurso. E agora nós vamos checar, né, com as prefeituras para saber se o processo está sendo feito devidamente correto. Olha só, vamos falar de eleições 2018, porque faltam apenas 10 dias para você ir, né, à urna eletrônica e a votar. E vocês vão ver aí na sequência algumas fotos e eu vou falar quais são as estratégias de campanha dos candidatos a deputados federais. Esse é o Ailton Lima, o Mircicote. O candidato a deputado federal Donizete Braga, do Partido PROS, focará os últimos dias em bandeiraços, reuniões e muitos outros. Os candidatos do PT ficarão aqui na região do Grande ABC Paulista e também farão carreatas, farão caminhadas e também promoverão algumas ações no final de semana. Eu conversei também com a equipe da Carla Morando, candidata a deputada estadual, e também do Chiquinho do Jaíra, e os mesmos ficarão em suas cidades, pela região do Grande ABC, a Carla em São Bernardo do Campo, Chiquinho do Jaíra na cidade de Mauá, e o final de semana será então marcado pelas carreatas, reuniões com os diversos segmentos, enfim, essas são as informações dessas eleições, estamos na reta final, e olha só, quem é da ABC tem que votar pelo ABC. Eu venho falando todos os dias com vocês, batendo nessa mesma tecla, pedindo para vocês entrarem então no site votepeloabc.com.br para vocês terem a noção de quem são os candidatos aqui da região do Grande ABC Paulista e vocês poderem conhecer quem realmente pode trazer recursos para a região do Grande ABC voltar a ter o protagonismo e o desenvolvimento que ela merece. Olha só, para você que deseja rever a edição de hoje e ficar muito bem informado, você confere outra exibição da Guardiã da Notícia durante a programação da TV+, e também você pode ver na internet. Me sigam aí no Instagram, Gabi Fricani Real, e também entrem e curtam a nossa página no facebook.com/tvmaisabc. Vejam essas e outras notícias em nosso portal, tvmaisabc.com.br. Ótima quinta-feira para vocês e a próxima edição é amanhã às 18 horas com a Guardiã da Notícia Interview. Adorei a companhia de vocês. Fiquem com Deus.